estamos aqui de volta com o nosso podcast Cafezinho com Iracema. E hoje estamos com o Henrique, um pai atípico, né? Mas antes, eu queria que vocês se inscrevessem no canal e dessem seu joinha. Henrique, conta um pouco sobre esse TDAH. Essa sigla, né, que está trazendo um pouco de transtorno, né, déficit de atenção, né, para a maioria dos pais que não tem o conhecimento, como eu passei com meu filho, né, eu não sabia essa sigla, fui procurar saber, fui descobrir. E como você, assim, notou, né, esse transtorno do seu filho? Foi quando comecei a ensinar ele dentro de casa. Na dificuldade de leitura, na dificuldade de concentrar, na dificuldade de ficar focado, fixo no lugar. Muitas vezes ele pegava e começava a correr dentro de casa, no quintal. A gente mora em casa, então temos um quintal maravilhoso. E ele pegava e dava aquela parada e daqui a pouco começava a correr de novo. E uma criança normal não faz isso. Comendo. Mas quem notou? Você ou a sua esposa? Eu comecei a notar devido às atitudes. E depois, como na família existe as primas dele que tem autismo, entendeu? E a prima, os primos também que têm as mesmas características que ele tem. Então isso me chamou muita atenção. Mas quando eu fui descobrir mesmo, depois que ele saiu dessa creche, ele foi para o colégio que ele estuda hoje, que tem uma estrutura melhor do que o outro colégio. Então exigiu mais dele, isso, né? Exigiu mais dele. Porque ele ficava prestando atenção, ele perdia o foco da professora da aula. Então ele começou a prestar atenção nos amiguinhos e ficava olhando para trás, e a professora falando. Então quando eu fui buscar ele na escola, me chamaram. Foi o primeiro cartão de visita. Mas ali eu achava que era pirraça, era falta da mãe. Como todo mundo pensa, todo né? mundo pensa. A princípio, todo mundo pensa isso, né? Sim. O pai da educação, a mãe da educação. Sempre vai por outro caminho que não é. Por outro caminho que não é verdade. Foi quando a coordenadora me chamou e pediu que queria conversar comigo e com a mãe. Foi onde ela esclareceu tudo e perguntou se tinha acompanhamento do pediatra, falando que sim. Só que ela foi mais além. Pediu pra gente fazer, não só com o pediatra, procurar um psicólogo, psiquiatra. Foi explicando a situação, que ela só ia falar profundamente sobre o problema do meu filho a hora que a gente tivesse com o laudo médico do psicólogo, da psiquiatria e do neuro. Que aí ela ia dizer por quê. Pelo comportamento que ele estava tendo na sala de aula. Diferente dos amigos. Só que é um colégio que abrange não só o TDAH, mas também tem o autismo e tem as outras crianças normais. Então, fomos onde ele se trata, né, que é ali na 28 de setembro, que é no hospital. Então, dali, pediu, né, para investigar se ele tinha um transtorno de déficit de atenção hiperativo. Então, com esse acompanhamento do pediatra, esse acompanhamento do psicólogo e da psiquiatria, aí fomos descobrir que ele tinha. Aí sim, eles deram o diagnóstico, né? Deram o diagnóstico para ele. Aí levamos para o colégio.
Mas antes disso tudo, nós sofremos como pai. É isso que eu ia perguntar, como foi descobrir, né, o que realmente ele tinha para vocês dois, né? Ficou complicado, até mesmo como é que você, assim, em termos de informação, aí você quis buscar, o que você fez? Que caminho você buscou? O caminho que eu busquei foi quando eu comecei a ensinar ele também, e ele ter dificuldade na soma, na concentração. Então isso me despertou também. E aí eu fui buscando, né, através de livro, acompanhando ele nas consultas e perguntando. Fui perguntando, acompanhando, por quê? Para mim entender essa sigla, que para muitas é uma sigla nova, uma sigla que muitos estão perdidos, como eu fiquei na época, e como ela ficou também na época. Mas ainda tem pessoas que ficam perdidas? Tem muitas pessoas. Não tem o conhecimento. Não tem um conhecimento. Não tem conhecimento. Então a pessoa não sabe por onde começar a agir. Porque no colégio, se você for para o colégio municipal estadual, não tem um representante ali para guiar essas crianças. Entendeu? Então os pais têm dificuldade. Até para buscar medicamentos que são caros. Para você ter um medicamento hoje, com uma criança com transtorno, com autismo, você tem que entrar na justiça. Porque dependendo da situação financeira, e dependendo do caso também, do caso, tem grau além e tem grau menores. Mas os remédios são caríssimos. Não depende do grau, e sim o remédio é caro. É caro. O tratamento é caro. Muito caro, muito caro. Eu falo porque nós passamos por isso. E continua passando, né? Passamos. Só que agora não. Porque a gente entramos na justiça, os laudos, buscamos o laudo todinho, foi comprovado e entramos na justiça. E você tem que fazer de 3 em 3 meses, comprovar, tá? Com a receita, com nota fiscal. Mas assim, diminuiu o preço ou vocês não pagam assim, ou é um preço mais acessível dos remédios? Não, é o preço normal, tá? Porque a justiça dá esse suporte. Se não tivesse suporte da justiça, ia ficar difícil. Como assim? Ficaria mais caro? Ficaria mais caro. Aí diminui. Porque são 3 caixas por mês. E como é o tratamento? O tratamento ele é lento, mas de acordo com um remédio, que tem um agora que é a dose única que ele toma. Então ele toma de manhã, antes de ir para o colégio, né? Aí faz o efeito e tem um remédio para ele tomar também, que é o Ritalina, e que ele toma. Mas esse remédio aqui para acalmar ele, né? Acalmar e trazer ele para concentrar e focar na aula. Para ajudar ele a focar e se concentrar. Porque senão ele perde o foco. E esse tratamento, e tem cura ou não? Quando é descoberto criança e começa a fazer o tratamento, ele melhora, cura não tem. Então isso para toda a vida. Para toda a vida.
Tem uns que param e tem outros que continuam com o remédio. Mas para porque teve uma melhora? Teve uma melhora, mas tem outros que não, que continuam para toda a vida. Então, não tem cura esse transtorno, né? Não tem cura. E eu queria saber assim, em termos como você lida com ele? A gente tem que ser severo, por mais que a gente não quer, mas a gente tem que ser severo. Por quê? Pega as coisas, esquece, aí vai fazer outra coisa. Né? O transtorno, o déficit de atenção é muito além do que as pessoas imaginam. A criança não tem controle sobre aquele problema que ela tem. Mas assim, dá mais alguns detalhes. O que ele faz que diferente das outras crianças? Tipo, ele come de mais, ele come de menos, ele escolhe o alimento, o que ele faz? Come demais. Come demais. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando toma um remédio, ele corta o apetite da criança. Ele corta o apetite da criança. Mas eles explicaram por que eles têm essa ânsia de comer demais? Por que isso? Ânsia de comer demais por quê? Ansiedade. Ansiedade, né? E é muito além do que a gente pode imaginar. Eles ficam ansiosos por tudo. Então a gente não tem esse controle. Como eu falei para você, é muito além do que eles podem controlar, essa ansiedade. Essa ansiedade, ele fica nessa angústia. Então começa a comer e disparar. E qual foi a idade dele que vocês descobriram? Que idade? 4 anos fomos descobrir. 4 anos. 4 anos. Quantos anos ele tem agora? Ele está com 9 anos, faz até 10 anos agora, dia 26 de maio. E quando, assim, você já até falou, que quando descobriu, ficou meio perdido, não tinha nenhum tipo de informação. E ele aceitou normalmente esse tratamento ou foi um pouco rebelde de tomar remédio, essas coisas todas? Ele assimilou isso, ele aceitou isso? No início foi difícil, mas agora sentamos com ele, explicamos a ele. Ele aceitou, está aceitando, ele sabe que é para a melhora dele, para ele focar mais, se concentrar, para ele não ficar disperso das coisas que ele faz, tanto no colégio, em casa. Resumo o teu dia a dia com seu filho. Dia a dia com meu filho, quando ele acorda, ele senta no sofá, eu tenho que ficar para ele, Felipe, tá na hora. Vamos escovar os dentes. E pega ali o tênis. Então tem que ficar em cima dele, mostrando as coisas que ele tem que fazer. Porque senão ele esquece a merendeira, ele esquece o livro. Muitas vezes, se deixar, não pentear o cabelo. Entendeu? Muitas vezes começa a reclamar, é muito repetitivo. Isso também, repetitivo. Repetitivo é a característica das pessoas que têm um transtorno de atenção, imperativo, repetitivo. Entendeu? Eles repetem muito, esquece muito, grita. Às vezes sozinhos ficam gritando. Então, esse é o dia a dia do meu filho. Corre sozinho a casa toda, mesmo
mesmo com o tratamento, ele Sim. continua com alguns comportamentos. Isso, continua. Então, Mas reduziu. Reduziu muito. Mas ainda tem esse dia a dia nosso. A gente tem que ficar em cima dele para ele fazer as coisas, porque senão ele esquece. É a tipo meu da criança que tem um transtorno. De tirar a roupa, jogar ali. Vai pegar ali. Ah, tá onde? Esquece. São crianças inteligentes. Muito inteligentes. Mas tem toda essa característica. Você tem que estar ali cobrando. O dia a dia, cobrando o comportamento dele. Cobrando o comportamento dele. A disciplina. Porque pega o foco, pega a concentração. E como é assim, vocês dois, você e a tua esposa em relação a ele, como é que é isso? É cansativo, porque né, todo dia você tem que fazer, ela também. Como é esse convívio de vocês? O nosso hábito mudou muita coisa depois que fomos descobrir, né? E foi muito cansativo, é cansativo. Porque você tem que ficar toda hora falando com a criança, toda hora mostrando a criança. Isso vai adquirindo cansaço mental, emocional. E a gente também, como pai e mãe, precisa de ajuda. Verdade. Precisamos de ajuda. Tanto que fomos buscar, através da psicologia, tanto ela quanto eu, para a gente entender todo esse mecanismo dessa situação. Que vocês precisam também se equilibrar, ter força para poder buscar mais informações, até para que possa ajudar ele também, né? Ajudar ele porque hoje ele está medicado, hoje ele está tendo um acompanhamento psicólogo, da psiquiatria, do neuro, e amanhã quando ele ficar adulto. Que hoje está vendo muitos adultos descobrindo todo esse problema do transtorno de déficit de atenção hiperativo. Hoje, né? E no caso, antigamente não tinha esse conhecimento e as pessoas viveram até hoje, né? Não sabendo que tinha esse transtorno, né? E hoje, depois de descobrir, eu acho que é bem complicado, né? Como é lidar com isso, né? Depois de adulto. Você já está dando a sequência, ele vai ter um segmento, ele vai saber lidar com tudo isso. E futuramente a ciência vai melhorar, claro, né? Hoje está melhorando aos poucos, falta muita coisa, mas bem melhor do que antigamente, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, isso é coisa de criança. Não, né? Não. Hoje, dentro da experiência que eu tenho, seria difícil alguns anos atrás. Verdade. Porque você olhando para as pessoas ao seu redor, a pessoa pega às vezes essa xícara aqui, aí bota aqui atrás e ela vai ficar procurando onde eu botei. Às vezes o óculos no rosto, a pessoa esquece. E às vezes está com óculos no rosto. Simples, a chave, carteira, dinheiro. Às vezes sai, esquece a luz acesa, esquece o arroz no fogo. Então isso hoje vem trazendo lá de trás. Porque de repente na família tinha, como não tinha esse conhecimento como está tendo hoje, através dos nossos filhos, isso foi bom, então começa a descobrir. Aí tem mesmo, vai descobrir que lá atrás, né,
parentes e tudo que Parentes, passaram por bisavô, isso. tataravó, passaram por isso e não sabiam. E as pessoas falam, é falta de... Sim, tanto que falam, é falta de atenção. Tá aí hoje. Transtorno, déficit, né? Falta de atenção mesmo. Hiperativo. Isso. Mas aí, então, no caso, constataram realmente que isso é genético? Chegou numa parte ótima, maravilhosa. Sim, é genético. É genético. Por que é genético? Porque a mãe do meu filho, a minha cunhada, tem 2 crianças. Uma tem um grau fortíssimo e a outra tem um grau mais ou menos. E os outros primos também têm. E agora ela foi no neuro, fui com ela, conversei com o neuro, como eu falei para você, estou pesquisando, buscando, e a neura falou que é genético, sim. Principalmente pela família da mulher. Pela mulher? Nossa, a gente não tinha conhecimento disso, né? Isso que é bom, a pessoa tem que realmente buscar, ver realmente da onde isso parte, né? Porque às vezes a pessoa fica perdida, como você falou. Logo no início, a pessoa fica, para onde vai? Então, realmente tem que sempre buscar, eu sempre falo aqui, um profissional. Sim, tem que ter um profissional. Para que ele possa guiar e orientar e ajudar, tanto o pai quanto a mãe, né? E a criança, principalmente. Sim, porque quando você não sabe do transtorno, de atenção TDAH, o que acontece? As pessoas acham que você não sabe educar seu filho. Triste isso, né? Muito triste. Porque tem o preconceito. Preconceito, né? critica Verdade. você. Ah lá, tá vendo? Não sabe criar, pai não sabe criar. Não é. Você não sabe criar o seu filho. Porque é muito além. Então as pessoas hoje têm que prestar muita atenção antes de jogar pedra no telhado. Criticar, criticar. né? Verdade. Porque é muito triste para um pai e para uma mãe, às vezes, criticar de muita coisa, porque as pessoas começam a criticar. Às vezes, assim, não leva em determinados lugares porque fica com receio de certas críticas, né? Sim. Porque realmente, às vezes a gente vai no shopping, tem criança que fica se jogando no chão, batendo, mas não se sabe o porquê. Aí realmente falam logo, não dá educação. Aí, antigamente, isso, aquilo, mas sabe lá atrás, né? Então, olha, fica quieto, né? Às vezes, dentro da família tem e não sabe. Não sabe. E o problema neurológico é muito triste. Eu imagino. É muito triste. Porque você já imaginou uma criança de 4, 5 anos falar para você assim, pai, me ajuda. É mesmo? Que com 4 anos falou isso? Me ajuda. E o que você sentiu? Eu fiquei arrasado. Por isso que eu peço pai e mãe, não bate no seu filho, não diz que ele é burro, não dá ouvido que as pessoas falam, vai buscar, como eu busquei, como ele buscou. É muito bom você falar isso. Verdade. Tá? Deixa quem quiser falar, mas vai procurar um especialista, porque é muito triste. E também não tenha, assim, vergonha que muitos pais têm. Não tenha vergonha. Isso. Não tenha vergonha. Verdade. Porque o que eu passei, por isso que hoje estou nessa campanha, as pessoas criticarem, falar mal, que eu não sabia criar. Eu tenho 3 filhos. Os dedos da mão são iguais. Não é verdade. São diferentes. Eu tenho uma de 18, um que vai fazer 16 e ele que vai fazer 10 anos agora. Então ele me pediu ajuda. Olha. E eu, quando descobri. Mas por que você sentiu ele com 4 anos, pediu ajuda? Como?
Como assim? 4 anos é muito pequeno para, né, sentir que aquilo ele precisava. Eu ensinando ele. Hum, Eu achava que era pirraça, porque a mãe estava trabalhando. E eu ficava com meu filho, na hora que ele chegava às 5 horas da creche, até 8 horas da noite. No mesmo trabalhinho. Ele me dava a resposta quando eu perguntava daqui a 10 minutos, ele não sabia me responder. Eu pegava o chinelo, eu achava que era pirraça, falta da mãe. Vários motivos que não tinha nada a ver com Não isso. tinha nada a ver. No lugar de ajudar meu filho, eu estava atrapalhando meu filho, o desenvolvimento dele. Mais ainda. Foi com que ele pediu ajuda. Ele me pediu ajuda, acho que foi Deus Claro, sim. que iluminou aquela criança e fez eu enxergar. E eu falo uma coisa para você. Chorei, me ajoelhei nos pés dele, pedi perdão. Que até mesmo você não imaginava, Eu não imaginava. né? E ele te despertou através da ajuda, né? Com 4 anos. Me pediu, me ajuda, pai. Tenho dificuldade, não. Isso me comoveu. Qualquer um, né? Tá? Me comoveu. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma criança. A criança tem sentimento. Com certeza. E principalmente com esse problema. E hoje você, através do tratamento, você vê, assim, melhoras. Evoluiu muito. Felipe, ele evoluiu muito, muito, muito. As notas melhoraram. Eu olho que tem uma recaída, que é normal. Mas a nota dele melhorou muito. Uma coisa que hoje eu falo para qualquer pai e mãe. Se não quiser, não force. Sim, isso é verdade. Porque você vai fazer seu filho travar. Você não vai ajudar seu filho. Porque ele tem que respeitar aquele momento dele. A gente tem que entender. Porque é aquilo que eu falei. Problema neurológico não é fácil. Complicado. Pra gente que é normal, já é difícil, mas de uma pessoa que veio com transtorno. É uma E lição, para né? quem vive o dia a dia, sabe o que é. Por isso que é muito importante você, como homem, né? Porque normalmente sempre as mulheres estão falando, e hoje é muito bonito você, como homem, buscar, ir atrás e pesquisar. Então você está dando exemplo a outros pais também que façam isso também, que ajude a mãe, não só a mãe, que às vezes só a mãe, né? E eu vejo que você e sua esposa, né, estão ali lutando, buscando. Então é importante que você passe isso. Queria que você falasse também para outros pais também, para que eles também ajudassem as mães, né, para que eles também fossem buscar a melhoria do próprio filho, né? Sim, tem que ter o apoio dos dois. Tá? Tem que ter apoio dos dois, porque só uma pessoa não dá. Fica uma pessoa sobrecarregada, mexe com o emocional, mexe com o psicológico. Tem que entender aquele momento, tanto o homem quanto a mulher. Tem que ter a parceria. Isso. A criança, e cada dia evoluindo, tá vendo que o pai e a mãe tá ali apoiando. Tem hora que a gente tem que fazer o carinho, mas tem que ser rígido. Tem que estar na sincronia os dois. Quando um falar não,
é não, o outro tem que falar não, porque senão vai haver uma discórdia. Então tem que estar ali na sincronia os dois, para o bem-estar dessa criança. É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto de formiguinha. Isso. Não vou dizer que é mole, que não é. Mas se tiver os dois ali, o meu objetivo de melhora para esse ser vai ser um grande homem e uma grande mulher. Porque nós temos aí um meio artístico, né? Alguns jogadores que não falam com vergonha. Tá? E então, se fizer esse trabalho buscando no dia a dia, dividindo, não fica tão pesado para os dois. Então, Henrique, o que você já falou aqui, a criança que tem esse transtorno leva uma vida normal, né? Sim. Através do tratamento, seguindo tudo direitinho, a vida dele realmente pode se tornar uma pessoa normal, né? Sim, pode se tornar uma pessoa normal. Sabendo que não tem cura, mas seguindo, né, os medicamentos, continuando com o psiquiatra, com o psicólogo, tudo vai se tornar mais fácil para essa criança, né? Vai se tornar mais fácil. Por quê? Como você acabou de dizer, ela está com tratamento, ela está sendo acompanhada pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo neuro, tem um pediatra, né? Então ela vem acompanhando, vem tomando os remédios direitinho. Né? Então vai ser uma grande mulher, vai ser um grande homem, né? Buscando os objetivos deles. Porém, existe aquela dificuldade de esquecer as coisas. Isso não tem como. Não tem como. Porque já diz mesmo, não tem cura. Não tem cura. Como diz, é um distúrbio. É um distúrbio mental, não tem cura. Tem o tratamento. Tem para o que tratamento. tenha uma melhora, né? Mas infelizmente não tem ainda. Ou, né? Já diz, o transtorno com distúrbio. Certo. Então, o que você aconselha, eu sei que você já falou, para todos os pais e mães que têm filhos, né, com transtorno? Com a minha experiência hoje, eu aconselho todo pai e mãe prestar muita atenção no dia a dia dos seus filhos. Henrique, o que você poderia deixar uma mensagem para todos para que os pais pudessem observar o início, né, do transtorno de uma criança? Como você poderia passar para todos os pais? Sim. Começou a observar, primeiro, dentro de casa, né? Os esquecimentos, né? Pegar um objeto, esquecer, na hora que está comendo, a criança come, daqui a pouco ela larga o prato de comida, ela começa a correr. Cada um tem uma diferença. Tá? Sim. Não vou dizer que todo mundo vai ser igual ao meu filho, não. Meu filho, comecei a observar nisso. Ele está comendo, ele largar a comida e correr, repetitivo. Porque assim, uma corrida sem lógica. Se ele estava comendo, por que ele largou e foi correr? Aí tem que observar, mas por quê? Por quê? Uhum. Acabar de comer, correr. Né? Então, no colégio... O que ele repete? Ele fala
pai, eu quero aquele carrinho ali. Ele fica repetindo. Quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes repete. Então, como você perguntou, então os pais têm que ter bastante atenção. Não levar assim, isso É normal, vai passar, não é normal. Isso é como você falou no início, que achou que era birra, né? Pirraça. Não. Não, tem que observar. Observar. Muito isso. Muito. E você sempre aconselha buscar. Depois que você observar tudo isso, o dia a dia social dele, a diferença dele com as outras crianças, e no colégio, tá? Aí você procura assim, um especialista. Mas o que, assim, no início, é um psicólogo, ou você tem que ir ao pediatra, o pediatra indicar isso? Falar com o pediatra dele, tá? Falar com o pediatra dele, o comportamento que ele está tendo, que ele é repetitivo, que ele esquece as coisas. Né? Eu estou falando assim, é uma sequência, porque as pessoas falam assim, eu vou direto ao psicólogo. Não, tem que ir ao pediatra, para o pediatra indicar. Aí dali o pediatra indica o psicólogo vai indicar o psiquiatra. E tem um neuro aí que vai fazer toda a avaliação, né? Vai ver, aí ele está completo com essas consultas que ele vai ter dos especialistas. Para dar realmente um diagnóstico completo. Vai dar um diagnóstico completo. Não vai ser através de imagem, nada disso. Vai ser o comportamento da criança do dia a dia. E saber na família se tem alguém lá atrás ou não. Que isso influencia muito. É muito importante isso, né? Então, Henrique, olha, foi um imenso prazer esse bate-papo aqui no Cafezinho com Iracema. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa, né? Que muitas pessoas não têm conhecimento, eu mesma não tinha conhecimento. E eu estou dando também parabéns a você, né? Como eu falei, os homens têm que ter essa noção, têm que ter esse conhecimento, buscar também, não só a mulher. Então você está de parabéns. Obrigado pela oportunidade. Estou fazendo a minha parte como ser humano, né? Porque eu sei que eu passei. Eu acho que o pai não tem que ter vergonha, tem que abraçar seu filho, beijar. Né? A companheira, a mulher também tem que fazer a mesma coisa. E viver a vida. Então eu agradeço muito essa oportunidade de o Cafezinho de Iracema. Eu que fico muito feliz. E vamos brindar o cafezinho. E agora aguardamos o próximo podcast Cafezinho Iracema.